Imagina que seu filho está para fazer 18 anos amanhã e ele já possui o conhecimento financeiro que as pessoas só conseguem obter aos 40 anos de idade. Ele sabe que ele deve investir mais que gastar, ele sabe a diferença entre ativos e passivos e, por fim, ele sabe que o dinheiro dele tem que render mais do que a inflação. Nesse momento você relaxa, dá aquele alívio de saber que ele já tem o conhecimento para não falir, ele já está pronto para o mundo real, porque você o ensinou direito a fazer o dinheiro trabalhar para ele. E por fim, ele já começa na frente de 90% da população, porque você resolveu investir para ele e passou esse investimento, esse legado de investimento, e fez com que ele aos 18 anos já tivesse 140 mil reais investido. Pois é, história legal, né? E você deve estar pensando agora que só gente rica consegue fazer isso. Mas se eu dizer que não, você acredita? Nesse vídeo eu vou te explicar como é crucial você ensinar seu filho a investir e investir para ele desde a data de seu nascimento. Ficou interessado? Então fica até o final do vídeo para saber como que você vai dar um futuro saudável financeiramente para o seu filho. As coisas que os pais mais se preocupam é em dar um futuro bom para o filho. Porém, depois dos 18 anos, fica na mão deles. Mas e se você quiser garantir o futuro deles depois dos 18 anos? A melhor opção é o investimento. Se você investir direito e do jeito que eu vou te falar aqui agora, aos 18 anos seu filho vai ter mais de 100 mil reais investidos. E aos 35, mais de 1 milhão. Você deve estar se perguntando como assim com pouco investimento? Pois é, vou te falar agora. O que eu vou falar aqui vai se basear em você investir desde o nascimento da criança e depois passar esse investimento para ele a partir do momento que ele toma maturidade para tomar conta desse dinheiro. Toda a estratégia está baseada na estratégia de juros compostos. O que são juros compostos? São juros sobre juros. Ou seja, o que você rendeu esse mês, mês que vem vai render em cima do que rendeu e do que você colocou. Então vai fazer uma bola de neve. Vocês já devem ter ouvido aí efeito bola de neve do Warren Buffett. Para simplificar, eu vou te dar um exemplo muito claro. Você prefere 1 milhão de reais agora ou 1 centavo que vai dobrar todo dia durante um mês? Pense bem na resposta. Enquanto isso eu vou arrumar meu boné aqui, porque parece que tá torto. Pensou a resposta? Se você escolheu a primeira opção, você acabou de perder 9,7 milhões. Por quê? Quando você dobra todo dia, você acaba formando a bola de neve, que nem eu acabei de falar, e você vai no final você vai chegar com 10,7 milhões. O que eu quero dizer com isso? É que a magia dos juros compostos acontecem em períodos. Então, assim, isso não vai acontecer da noite pro dia, que nem eu falei aqui, em um mês, porque são períodos. Normalmente a gente faz em período de anos, porque você consegue render ali 13%, 15%, 20% no ano, se você for o Warren Buffett. Então, a gente faz em períodos em ano. Isso aqui são 30 anos e fazendo 100% todo dia. Isso não existe. Seria, tipo assim, 30 anos e fazendo 100% todo ano. Não existe isso, nenhum investidor consegue isso. A média do Warren Buffett é 20%, só para você ter uma ideia. E ele é considerado um dos maiores investidores de todos os tempos. Então, eu só usei esse exemplo só para demonstrar os juros compostos, mas obviamente não vai ser nem perto disso aqui, porque não existe nada que vai render 100% todo dia. Vamos usar o nosso exemplo, certo? Eu vou usar uma colinha aqui, porque são vários números, beleza? Se você investir 200 reais de início e 200 reais todos os meses, em 5 anos você teria 16 mil, em 10 anos você teria 45 mil, em 20 anos 184 mil, em 30 anos 616 mil, em 35 1 milhão e 100 mil reais, em 45 3 milhões e meio, enfim, aí vai. Isso são 200 reais investidos inicialmente e 200 reais investidos todos os meses. Então, se você for parar para pensar, não é tanta coisa assim. Além disso, o intuito desse investimento é os pais colocarem 200 reais por mês para o filho e quando ele fizer 18 anos, ele começar a colocar os próprios 200 reais ou quando ele começar a fazer dinheiro. E a intenção disso é ele investir cada vez mais, porque quanto mais dinheiro ele investe, menos tempo ele precisa para chegar nessas marcas que a gente acabou de falar. Então, assim, se ele começar a ganhar, por exemplo, aos 25 anos, ele começar a ganhar 10 mil por mês e conseguir investir, sabe, 2.500 reais, ele consegue acelerar muito mais isso. Então, tipo assim, eu vou deixar um link aqui embaixo para uma calculadora de juros compostos, só para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas a partir do momento que ele vai ganhando mais, investindo mais, essa quantidade de dinheiro que ele quer chegar vai diminuindo o tempo que ele precisa. Tá bom, mas qual que é a vantagem além da financeira, se isso não foi suficiente para te convencer a tentar fazer isso pro seu filho? A outra vantagem que a gente tem é a vantagem do conhecimento. Por quê? A partir do momento que você começa a introduzir seu filho a esse mundo dos investimentos e a fazer ele investir ou a fazer ele cuidar de dinheiro, ele vai poder ter essa vantagem do conhecimento que não falei, a maioria das
pessoas descobrem aos 40 anos, que é quando começa a juntar dinheiro, porque já tem filho e tá difícil de pagar a conta e tal. Então, esse conhecimento financeiro é muito importante. Dá uns exemplos para vocês aqui. Saber como que o dinheiro funciona, então saber o que é inflação, saber como que a economia funciona em geral, entender o que está acontecendo no país de forma economicamente. Então na hora que ele vê o jornal ali, ele vai entender. Por exemplo, eu me ensinei a investir. Obviamente eu não tirei o conteúdo da internet, óbvio, mas assim, e hoje eu vejo o jornal, eu entendo tudo que está acontecendo, de forma financeiramente, falando esse tipo de coisa, e eu consigo entender financeiramente o país como está acontecendo. Isso é muito legal, porque isso seria uma macroeconomia aí, que é uma matéria de faculdade, só que é uma coisa que você consegue entender realmente o cenário político, econômico do país. E, enfim, é muito legal saber para você saber o que está realmente acontecendo, o que você tem que fazer com o dinheiro, o fator de risco, enfim, aí também entrando num troço muito avançado, mas essa é uma das vantagens. Outra, no caso ainda dentro dessas vantagens extras aí, é ele saber a diferença entre guardar dinheiro e investir o dinheiro. Por quê? Teoricamente, guardar já é difícil para a maioria da população, todo mundo sabe disso. Só que guardar dinheiro e investir é uma coisa totalmente diferente da outra. Guardar, você vai estar perdendo dinheiro para inflação, por isso que eu falei da inflação agora há pouco. E você, enfim, quando você está investindo, você está fazendo o dinheiro trabalhar para você. E aí vem aquela famosa frase do Warren Buffett. Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Então, basicamente, o que o Buffett, nosso querido amigo Buffett, queria falar com isso? Ele queria falar, se você não aprender a fazer o dinheiro, gerar mais dinheiro, você vai ter que depender do trabalho toda a vida, ou do governo, que é pior ainda, para você ganhar dinheiro. Então, você ensinar ele, introduzir e fazer ele ter essa responsabilidade, joga ele muito para frente em relação a todo mundo. Ele já vai saber que tem que investir, porque investir é bom para a saúde financeira, é bom para combater a inflação e esse tipo de coisa. Uma dica que eu dou para você introduzir seu filho a esse mundo dos investimentos e de entender sobre o dinheiro de verdade, é vamos supor que você colocou uma meta de investir R$200 por mês. Dá um pouco mais de R$200, obviamente isso ele tem que ser mais novo, porque a partir do momento que ele vai virando adolescente, a vida vai ficando mais cara e etc. Mas dá um pouquinho mais do que R$200 e fala assim, ó filho, esse dinheiro aqui é seu, o objetivo é investir 200. Só que eu te dei isso aqui, então se você decide, se você quiser gastar mais que 200, enfim, aí você vai dando essa possibilidade pra ele. Aí ele vai começar a entender que ele tem que economizar o dinheiro pra conseguir ter dinheiro no futuro. Obviamente, se ele não tiver conseguindo fazer isso porque ele é muito novo, alguma coisa do tipo, você vai ajudando ele. Óbvio que você tem que dar aquele suporte, porque nada vai surgir do nada na cabeça dele, mas isso é só uma ideia. Outra possibilidade é você dar esse dinheiro para ele investir, e aumenta em uma quantidade considerável, só que não suficiente para que ele, tipo assim, sobre dinheiro no final do mês para ele. Por quê? Ah, tô fazendo uma maldade? Não. Porque a intenção é ele perceber que ele tem que deixar de fazer algumas coisas para economizar dinheiro. Porque muitas crianças hoje em dia não percebem, crianças, adolescentes, não percebem o valor das coisas. Elas acham que o dinheiro vem dos pais e, enfim, não sabem realmente o poder do dinheiro e o valor do dinheiro. E aí, caso ele realmente não esteja conseguindo manter aquela meta de R$200 por mês, você ainda é pai dele, então você ajuda ele a continuar e a investir, enfim, porque afinal de contas você tem um objetivo final. Só que o objetivo é introduzir ele pro âmbito do dinheiro. E, enfim, é muito importante, realmente é muito importante você dar uma mesada. Se ela está atrelada ao investimento ou não, não importa. O importante é você dar uma mesada para ele, se você conseguir. Porque a mesada possibilita ele a ter essa noção do dinheiro, a ter noção de economizar. Ô galera, eu tava editando o vídeo aqui, ó, e percebi que eu esqueci de falar uma coisa. Eu queria perguntar pra vocês o que vocês acham dessa ideia da mesada para criança e dessas duas opções que eu dei. Aquela opção do investimento atrelado à mesada ou não. Enfim, deixa eu comentar aqui embaixo que eu acho que daria uma discussão da hora e eu quero ver a opinião de vocês. Mas não esquece de deixar o comentário aí. Por fim, eu vou dar um passo a passo para como incentivar seu filho e como fazer o seu filho investir e fazer esse investimento para ele. Tem basicamente dois caminhos, mas na verdade é o mesmo. A ideia é a mesma, só que só muda como você vai investir. O primeiro caminho é você investir como uma pessoa normal, uma pessoa que não é, tipo assim, não investe por conta própria e depende de alguém, de uma corretora, para investir para ele. Então o que você vai fazer? Você vai abrir uma conta numa corretora e vai pedir vai ter um assessor ali de investimentos e ele vai investir esses R$200 por mês para você e você vai colocar uma meta. E, enfim, aí essa pessoa que está cuidando do seu dinheiro vai escolher as melhores ações, os melhores ativos para cumprir essa sua meta.
O segundo caminho, que na verdade, que nem eu falei, é o mesmo, é você investir por conta própria, só que aí você já tem que ter aquele conhecimento, e aí você vai passar esse conhecimento pro filho, enfim. Mas a ideia é que, se você seguir pelo primeiro caminho, o seu filho vai continuar com esse assessor de investimentos, e vai continuar investindo com eles, porque obviamente é um profissional e tal. E o outro caminho, você vai ter que ensinar pro seu filho a como investir, que nem você está investindo, que é uma coisa muito mais complicada, porque demanda muito conhecimento sobre a área de economia. Mas, enfim, é outro caminho. Antes do próximo passo, se inscreve aí no canal, dá o like, porque isso ajuda o canal a crescer. E para você não perder vídeo como esse. Então, depois de criar a conta da corretora, você vai começar a investir todos os meses. Obviamente, começa a investir um pouquinho antes dele nascer, porque obviamente você nunca sabe quando que ele vai nascer, ele pode nascer prematuro ou não. Enfim, começa a investir um pouco antes, começa investindo R$200 por mês, pelo menos, porque essa conta que a gente fez hoje foi por R$200 por mês. E vai indo, vai indo, vai indo. A partir do momento que ele começa a criar consciência e noção, assim, de dinheiro, que você já tá dando mesada pra ele, ou seja, tipo assim, uns 12 anos, 11 anos, você começa a falar do investimento, falar como que tá acontecendo, qual que é o objetivo, e falar abertamente, porque eu sei que dinheiro é um tema muito tabu. E as crianças hoje em dia, as crianças adolescentes, elas não entendem muito porque os pais evitam de falar pra elas sobre o dinheiro. Então uma coisa que eu recomendo muito, realmente, é você falar do seu próprio... Eu sei que é uma coisa difícil, mas é falar do seu próprio... como que o seu salário consegue manter a família, quanto que você gasta em comida, por exemplo. Porque são coisas que as crianças não têm ideia. E se elas tivessem ideia, tipo assim, pô, meu pai gasta, sei lá, 50% do salário dele em comida pra gente por mês. Então ele sabe que ele não pode ser uma pessoa, tipo assim, desligada. Ele sabe que aquilo dali custa dinheiro, porque comida é uma coisa cara. E eu ainda vou enfatizar um pouquinho mais essa ideia de você realmente falar sobre dinheiro com seu filho. Por quê? É importante, fala com ele, vai lá e fala assim, olha, pô, no final do mês sobra isso aqui pra investir, aí dá pra pagar as contas, dá pra, enfim, bancar o nosso estilo de vida e ainda dá pra investir isso tanto aqui. Porque é importante, o filho vai conseguir entender que as coisas têm valor e que não é difícil, é muito difícil conseguir esse dinheiro que você está conseguindo hoje e que nada na vida é de graça. Então, para ele tomar essa consciência e, enfim, tentar correr atrás do próprio, alguma coisa do tipo. Além disso, outra forma que você vai conseguir ensinar muito bem o seu filho sobre investimentos, esse tipo de coisa, é pelo YouTube e principalmente livro. E livro, eu vou te falar a verdade, você tem uns livros muito bons sobre dinheiro que você consegue pegar essa ideia e colocar na cabeça do seu filho. Porque ele lendo, obviamente você não vai fazer ele ler, porque normalmente esses livros são mais chatos de ler. Mas dá pra ele ler, fala assim, leia isso aqui, e depois faz um resuminho, porque é importante ele entender, e tipo assim, tem realmente vários livros muito bons. Então, no final de tudo, o seu filho vai ter um conhecimento muito bom sobre dinheiro, ele não vai falir por uma coisa boba, e, enfim, ele já vai ter um conhecimento maior do que 90% da população. Então, ele não vai ter aquele risco que é de um jovem adulto que não tem consciência do dinheiro e sai gastando tudo que ganha ou algo do tipo. Então, para resumir bem, o passo a passo é você criar uma conta da corretora, ensinar seu filho mostrando dados da vida real, pedindo para ele ler uns livros ou até ver vídeo no YouTube, alguma coisa do tipo, incentivar o estudo sobre investimento. Então você vai incentivar ele a estudar sobre o assunto, não só sobre dinheiro, mas também sobre investimento, e de pouco em pouco passar essa responsabilidade no investimento que você está fazendo para ele desde quando ele nasceu, para ele. E aí quando chegar aos 18 anos ele poder cuidar sozinho desse dinheiro e você ter certeza que ele não vai sair gastando tudo, porque, enfim, ele sabe como que o dinheiro funciona. Então, esse vídeo vai fazer com que seu filho já tenha um conhecimento maior do que 90% das pessoas sobre dinheiro, finanças, sabe lidar com o dinheiro, sabe como que funciona a economia e tudo, e além disso ele já vai possuir um patrimônio para brincar, entre aspas. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que já estava na lista para fazer há muito tempo. Já pediram esse vídeo lá no Instagram faz uma cota já, faz muito tempo realmente, faz tipo assim, sabe, uns 6 meses. E então, pessoa que colocou lá na nossa caixinha que queria esse vídeo aí, tá na sua mão. Foi uma pela demora, mas a gente acabou esquecendo no meio, tava na lista, mas esqueceu no meio de tantos vídeos pra fazer. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, espero que pais e mães aí que estão assistindo tenham entendido. E qualquer dúvida é só mandar aqui embaixo. Valeu!